Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Aqui, nessa sala, ainda há pouco, o Jorginho concedeu sua entrevista coletiva e falou do empate que para o torcedor teve gosto de derrota na noite desta quinta-feira em São Januário com muita chuva. 1-1 o jogo com o Londrina. O Vasco saiu na frente, depois cedeu o empate e viu o Sport com 46, o Vasco foi a 49, também o Londrina com 46 pontos. Vamos assistir o que disse o Jorginho, a íntegra da entrevista coletiva dele. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, dar aquele joinha, espalhar para os seus amigos, né? Também habilitar o sininho para receber as nossas notificações. E depois da vinheta, a gente mostra, então, na íntegra, a entrevista coletiva do técnico Jorginho e a análise é sua, o comentário é seu aí na parte de baixo do nosso canal. Roda! O jogo de hoje era um daqueles tratados de maneira particular por decisão, por conta da proximidade do rival. O Vasco tem mais 2 jogos como esses, dependendo de como fosse desenhar, que tendem a ser assim, contra o Ituano, na última rodada, e antes contra o Sport. A diferença é que esses 2 jogos são fora de casa, o de hoje era dentro. O Vasco tem muita dificuldade fora, vai muito bem em São Januário. Como conseguir esses 2 jogos de confronto direto, sendo o último da última rodada, podendo ser um jogo decisivo, fazer com que o Vasco melhore esse prognóstico dos jogos fora de casa, que tem sido uma dificuldade recorrente do campeonato? Eu só acho que a gente não pode pensar nesses jogos porque nós temos um jogo importantíssimo agora contra o Operário. É jogo a jogo, não dá para pensar nesses confrontos, porque até lá pode acontecer muita coisa. Então o Sport vai jogar fora, o Ituano também tem jogo fora, hoje joga em casa, mas tem jogo fora. Hoje não, né? Sábado, se não me engano. Então o mais importante para a gente é o próximo jogo, a gente realmente dá a volta por cima nessa questão dos jogos fora. Acredito muito que a gente vai fazer um bom jogo lá contra o Operário. O mais importante é que a gente está no G4 e a gente está, dependendo, claro, do outro resultado lá do Ituano, a gente pode permanecer ainda com 3 pontos na frente daqueles que estão em 5º e 6º colocados. Jorginho, boa noite. Igor Daniel da Band. Queria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje e como esse empate impacta ali na tabela de classificação. Tem um copo vazio, claro que o Vasco, a torcida queria que o Vasco tivesse vencido, mas o Vasco se mantém no G4 com 3 pontos de diferença nesse empate. Sim. Um jogo realmente muito forte do lado emocional, que ao mesmo tempo que a gente poderia ter ganho, poderia ter perdido também, então seria uma tragédia para a gente perder aqui. Então tudo isso envolve muito o lado emocional, você precisa ser muito forte em relação a isso. Tivemos realmente oportunidades claras de matar o jogo, mas a gente vai continuar acreditando sempre de que os meus atacantes, aqueles que tiveram oportunidade, procuraram fazer o melhor, né? A movimentação dos meus atacantes nessas chances foram excepcionais. Faltou aquele detalhe, né, naquele momento, mas continua o otimismo, continua acreditando que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Nós falamos isso dentro do vestiário. Foi muito bom ver a equipe se reunir, não foi uma coisa pedida por mim, mas eles se reuniram no campo e saíram todos juntos, porque nesse momento, quando a gente não alcança um objetivo, que era a vitória, é fundamental a gente estar junto. A gente sabe muito bem como é o futebol. No momento mais difícil a gente vê os verdadeiros campeões e eles demonstraram isso com essa atitude deles, até mesmo no vestiário. Não existiu nenhum momento, não existe uma dúvida pairando sobre nós que nós alcançaremos o nosso objetivo. Jorginho, boa noite. Você acabou de falar sobre a questão psicológica, a movimentação dos seus atacantes, e hoje o Raniel, né, que é um artilheiro do Vasco na temporada, já viu muita coisa aqui no Vasco. Ele desperdiçou oportunidades importantes na partida, por isso a torcida, é claro, né, se manifestou, enfim, acabou vaiando. Queria que você falasse um pouco, analisasse essas tomadas de decisão do jogador e também como foi ali no vestiário agora recebendo depois do jogo. Bem, um atacante, o centroavante, ele vive esses momentos, né, de glórias e de repente aparentemente as pessoas pensam que ele é o culpado da situação.
eu não penso dessa forma. Eu olho, por exemplo, para a movimentação que ele fez em 2 lances importantíssimos, muito bem. Ele tomou uma decisão, é difícil a gente falar, a gente fazia isso, né? Eu lembro até um programa no passado que essa até mesmo eu faria, né? O saudoso, né? Que a gente sabe muito bem que falava dessa forma. Eu acredito muito no Raniel. Raniel é um atacante, o artilheiro da nossa equipe, a gente confia muito no potencial dele, mas o torcedor também entende. Era um momento difícil para ele também, por ter perdido as oportunidades. A gente procurou uma mudança para a gente ganhar um pouquinho mais de mobilidade com o Eric, que é um jogador que entra em velocidade, um jogador que é muito rápido, né, e conseguiu até finalizar. Até falei para ele, talvez um passe para trás ali para o Andrei seria o mais indicado para que a gente pudesse fazer aquele gol, mas ele também foi corajoso, ele acreditou, ele chutou muito bem. Então, assim, o que não pode pairar agora é uma desconfiança em relação ao potencial de um jogador individualmente e do grupo. Então, a gente não pensa dessa forma, a gente consegue olhar o jogo num todo, e no momento que a gente percebeu que a gente precisava de um pouquinho mais de intensidade, de um pouquinho mais de velocidade, principalmente ali com essas bolas, com a entrada no facão, e foi o que nós fizemos. Tivemos muitas oportunidades com bolas em profundidade. E a gente não foi feliz, mas acreditamos que a gente vai ser feliz na próxima. Jorge, boa noite. Rafael De Anjos, de TV Globo. Eu queria te perguntar sobre substituições, especificamente sobre 2. Uma do Ignaldo, que saiu no intervalo, se o cartão amarelo pesou mesmo para você tomar essa decisão, né, ou se já era algo pensado. E a saída do Nenê também naquele determinado momento com a entrada do Alex Teixeira. Comenta um pouquinho sobre o que você tinha planejado e se você conseguiu extrair do time o que você tinha pensado mesmo com essas alterações. Sim, a questão do Ignaldo foi exatamente por causa do cartão. A gente poderia pensar, coloca o Ignaldo por dentro, tira o Raniel que perdeu o gol. É puramente assim que a gente pensa. Mas a gente vai além disso, a gente se preocupa, por exemplo, o Ignaldo é um jovem e não é um marcador nato, ele é um atacante. E muito provável que, porque iam existir muitas faltas, muitos confrontos, e a bola muito rápida, ele poderia com certeza tomar um cartão e a gente teria um grande problema. A gente não ia conseguir manter o placar, ou não, até teria dificuldade até de conseguir o 2-1. Em relação ao Nenê, a gente percebeu que estava faltando um pouco mais de mobilidade, né? O Nenê, a gente sabe, é um jogador de 41 anos, ele é extremamente inteligente, né? Um cara que, assim, eu sou fã do Nenê, do futebol dele, é um jogador que encontra. A gente sempre pensa o seguinte: o Nenê sempre tem algo para tirar da cartola, mas naquele momento a gente começou a sofrer um pouquinho, a gente não conseguia marcar principalmente os 2 volantes dele, e a gente tomou uma decisão da gente ganhar um pouquinho mais de intensidade no jogo, a questão da entrada do Eric e do próprio Alex, né? O Alex teve uma oportunidade maravilhosa, talvez se ele continuasse ali em pé, mas ele foi tocado pelo goleiro, né? Talvez se ele caísse logo, poderia ter sido pênalti, mas a oportunidade surgiu, ele se movimentou bem. Então é isso, a gente procura sempre fazer com que a equipe não perca o posicionamento defensivo, mas principalmente tenha mais força para a construção ofensiva. Oi, Jorginho, tudo bem? Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o Alex. Eu me lembro que na sua coletiva de apresentação, quando perguntaram no posicionamento dele, você disse que para você ele era um ponta. E aí depois do jogo contra o Náutico, você falou que conversou e que foi de boa ele ficar fora do jogo. E nos últimos 3 jogos ele acabou começando do banco e parece que o posicionamento talvez não exatamente. Hoje ele, por exemplo, entrou no lugar do Nenê e a gente viu ele no meio algumas vezes. Se isso mudou na sua cabeça e se puder também, o que dá para você falar para o torcedor? Porque a gente viu um torcedor saindo daqui hoje sem a confiança que a gente está acostumado a ver no torcedor do Vasco. Então, se você pudesse passar um pouco dessa confiança que você viu no vestiário. Bem, a questão do Alex é um jogador que tem bastante mobilidade. Na realidade, ele entrou no lugar do Nenê, mas ele tem toda a possibilidade com ele, Peck ou o próprio Marlon e o Figueiredo, são jogadores que fazem essas 3 funções. Então, teria uma troca natural e até mesmo como atacante, porque o Eric também é um jogador que faz essas 4 posições, tanto como atacante, como meia, como jogar de lado. Então, teria um pouquinho mais de mobilidade. A gente sabe que o Alex é um jogador que controla muito bem, é um jogador inteligente, é um jogador experiente também. A gente pensou, inclusive, em colocar o Sarrafiori, né? Mas a gente sabia que o Sarrafiori, tanto o Sarrafiori como o Miranda, já vem de um longo tempo inativo.
E a gente teve essa preocupação, né? Se a gente estivesse ganhando o jogo, o Sarrafiori era um jogador para manter essa posse, é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, né? Mas está um bom tempo parado. Então a gente pensou exatamente isso. Quanto ao torcedor, o torcedor do Vasco me conhece muito bem, sabe quem eu fui como atleta, quem eu sou como treinador, que nós já conquistamos aqui. Eu digo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, eu posso falar olhando para as câmeras aqui, olhando para vocês, eu não tenho dúvida que nós vamos classificar, que nós vamos subir, que nós vamos alcançar nosso objetivo. Mas não vai ser fácil. No Vasco sempre foi assim, suado, muito difícil. A gente realmente, em muitos momentos, né, sempre cantaram que o Vasco é o time da virada, e vamos virar essa situação, nós vamos alcançar o nosso objetivo, eu não tenho dúvidas disso. O torcedor pode estar junto, e mais uma vez eu falo, se o torcedor entender o quanto ele é importante para a temperatura do jogo, eles vão incentivar o tempo todo. Eu sei que ele está machucado, né, de estar na segunda divisão, né, eu já vivi momentos diferentes aqui, mas eu acredito demais no potencial desse grupo, eu acredito demais nos jogadores aqui, a temperatura que estava pós-jogo, como a gente se uniu, como a gente não deixou com que ninguém ficasse cabisbaixo, pensando que, não, pô, foi ruim, a gente vai ficar com dificuldade de sair daqui. Não. A gente acredita muito no potencial desse grupo, nós vamos alcançar nosso objetivo, e o torcedor precisa estar muito com a gente. Porque nesse momento a gente sabe muito bem que a gente é muito mais forte quando a gente une as nossas forças. E a torcida do Vasco é assim, é um show. Simplesmente o primeiro tempo, a gente, mesmo não fazendo o primeiro gol, perdendo o lance da oportunidade, como aconteceu, e logo em seguida saiu o gol do Andrei, mas a torcida o tempo todo incentivando, o tempo todo junto. Porque a torcida está muito machucada, ela acaba, né, extravasando a tristeza, mas pode ter certeza, torcedor do Vasco da Gama, torcedor do Gigante da Colina, nós vamos alcançar nosso objetivo, e tenho certeza que vocês serão determinantes para que isso aconteça. Tudo bem, Jorginho? Aqui, David Sharp, até mais na jogada. O Peck e o Figueiredo, você falou deles, eles eram muito utilizados como titulares na época do Zé Ricardo, que foi o melhor momento aqui do Vasco na Série B esse ano. Você está 4 jogos, você manteve a base do Emílio, a base titular do Emílio Faro. Eu queria que você dissesse uma avaliação do quanto você já conhece esse time, o quanto ainda falta conhecer, e talvez se não valeria a pena mudar uma peça ou outra, talvez, para que aquela base que o Zé Ricardo utilizava, que era a base talvez mais entrosada, que mais conseguiu resultados positivos. Respeito bastante o Zé, gosto demais do Zé, é um amigo de profissão, desejo todo sucesso para ele, mas eu sou o Jorginho, eu sou o Zé. Então, cheguei aqui, conheço muito bem os jogadores, já conhecia, claro que um ou outro jogador a gente tem um contato maior, e você começa a conhecer um pouquinho mais da personalidade do jogador, se ele vai sentir um momento de pressão ou não, a gente passa a conhecer no dia a dia, né? Mas esse é o momento desses jogadores, tanto o Peck quanto o Figueiredo, a gente tem usado constantemente, e são jogadores que podem aparecer como titulares a qualquer momento, porque são jogadores que a gente conta muito, e como conta com todos os jogadores. A gente tinha 4 jogadores, por exemplo, que estavam fora do grupo, estavam quase que a gente chama de G4. E esses jogadores foram inseridos, e se precisar de usar um desses jogadores para entrar como titular, eu não tenho nenhuma preocupação. Então, o mais importante, eu confio no Peck, confio no Figueiredo, confio no Marlon, confio no Eginaldo, e em todos, Alex Teixeira, porque o Alex entrou numa outra função, então estou falando mais daqueles que têm entrado como ponta. Mas esses jogadores são fundamentais para a gente, e eu tenho certeza que todos eles contribuirão para que a gente suba, que a gente alcance o nosso objetivo. Então, a gente não tem que ficar pensando naquilo que passou, eram outros momentos, eu sei que eles passaram uma dificuldade muito grande no início, com muitos empates e tal, mas esses empates foram importantíssimos quando houve uma vitória logo em seguida, e acabou que o Zé saiu daqui, né, invicto, fez um trabalho maravilhoso, é um cara que, como eu falei, eu tenho um respeito muito grande, mas no momento a gente toma a decisão junto com a minha comissão técnica, Joelton, Bebeto, Emílio, Húngaro, cada um desses... Celcinho também. Celcinho, cada um desses que fazem parte da área técnica e tática, a gente toma essas decisões. E a gente acredita que esses são os melhores nesse momento. Jorge, aqui na frente. Fala, meu amigo. Tudo bem?
De repente alguém pega o resultado, a torcida vaiando, nada prestou. Mas o que você gostou do seu time neste empate com o Londrina? Nós tivemos muitas oportunidades, que em outros jogos a gente não teve tantas oportunidades assim de finalização. A gente teve muitas oportunidades de definir o jogo. A gente sabe muito bem que o jogo poderia ter sido 4-1, 5-1, poderia ter perdido o jogo também, de repente no contra-ataque deles, que eles ficaram jogando numa situação mais reativa, realmente esperando o nosso erro. Então, futebol é assim, é bola na rede, a gente precisa ser realmente bem efetivo naquilo que a gente cria, mas aquilo que nós criamos, principalmente em bolas em profundidade, foram importantíssimas, que eu falo para os meus jogadores, né? Às vezes um pique que você dá na diagonal, entrando no facão de 10 metros, já facilita tudo para que a gente possa finalizar, para que a gente possa dar um passo para trás, né? Como nós falamos, a questão da necessidade de uma vitória, mas ao mesmo tempo não perder, talvez isso na questão psicológica acaba, né, naturalmente tendo uma pressão maior. Mas acredito muito, a gente demonstrou isso, seja na nossa saída de campo, unido, e dentro do vestiário também, que a gente vai alcançar o nosso objetivo. A última aqui. Jorginho, boa noite. Você falou muito da força mental do time e acreditar, a união da equipe, mas um empate vem críticas. Como que faz para blindar a equipe e ela não se sentir psicologicamente pelo resultado? De nós sermos corajosos, organizados, efetivos no próximo jogo. A gente precisa ganhar o próximo jogo, a gente precisa de um bom resultado no próximo jogo, mas a gente continua crendo muito de que nós vamos alcançar nosso objetivo. Não tem uma outra forma, é só trabalho. A gente não pode pensar em nenhuma outra situação a não ser mais trabalho, confiando nos jogadores, fazendo com que essa equipe permaneça unida, porque é só assim que a gente alcança o nosso objetivo. Aí então o técnico Jorginho dando a sua opinião, a sua análise. Ele confia neste grupo, confia na subida, também confio. A gente tem que acreditar, né? O Vasco só depende dele, mas tem que vencer fora de casa. Vai ter que vencer o Operário lá em Ponta Grossa. E aí, o que você acha? Comente aí embaixo. Wellington Campos FC, habilite o sininho, né? Dê aquele like se estiver gostando do nosso trabalho, espalhe para os seus amigos também, e que o Vasco, no próximo jogo, conquiste uma vitória fora de casa. Semana que vem, contra o Operário lá no Germano Krieger, lá na cidade de Ponta Grossa. Vamos lá. Forte abraço. Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.